professor Guto Aragão, continuando aqui a nossa resenha, o nosso bate-papo, né? É mais um bate-papo do que uma aula. Transportes pela membrana, a gente falou em transportes passivos, lembrando que os transportes passivos são aqueles que ocorrem por diferença de concentração, sempre diferença de concentração. Já os transportes ativos não ocorrem por diferença de concentração, eles vão ocorrer por necessidade metabólica, ou seja, a célula precisa de algo além do que o passivo faz acontecer, ou não precisa de algo que o passivo está colocando lá dentro. Então, a premissa do transporte ativo é a necessidade metabólica e, consequentemente, para resolver esse problema, gasto energético. Minha gente, a bomba de sódio e potássio, Na+, K+, sódio e potássio, é o exemplo mais clássico que nós temos de transporte ativo, né? É o transporte ativo, inclusive, é chamado transporte ativo primário. Essa bomba de sódio e potássio, ela depende unicamente da energia produzida pela quebra do ATP. Lembrando, trifosfato de adenosina, né? A nossa moeda energética. Bom, então, meus amigos, como é que acontece essa bomba de sódio e potássio? Bom, primeiro eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Na natureza, o íon mais abundante é o sódio. O íon mais abundante é o sódio. A água do mar tem dezenas de íons, quase que 70% deles sódio. Por isso, inclusive, a água do mar é tão salgada, né? Uma característica organoléptica do sódio ser salgado, ter sabor salgado. Então, na natureza, em condições normais, vamos lá, ó, em condições normais. O que eu chamo de condições normais? Condições passivas. Eu tenho uma célula e uma grande quantidade de sódio do lado de fora dessa célula. Amigos, é natural que passivamente esse sódio penetre na célula. Correto? É natural, é passivo isso. A célula não pode fazer nada com isso? Vamos ver. Mas é natural, ele vai entrar. Ele vai entrar. E existe um outro íon que é muito importante para o metabolismo da célula, que é o potássio. Atua lá na síntese de proteínas, atua na produção de algumas enzimas. Ele é muito importante. Então, ele existe em grande quantidade dentro do citoplasma. Então, amigos, é natural que passivamente esse potássio vá escapulir da célula. Então, meus amigos, reparem vocês, passivamente, difusão simples, eu estou me referindo a íons, a soluto. Então, por difusão simples, sódio entra, potássio sai. Amigos, agora vamos para os problemas. Eu acabei de dizer para vocês que o potássio é fundamental no interior das células. Então, quando ele sai, a célula vai perder esse potássio e vai ter consequências metabólicas ruins. Muito bem. O sódio, quando ele entra, ele altera a concentração do citoplasma, ele sobe a concentração do citoplasma. O que ele puxa com ele? Água. Então, o sódio entrando em grande quantidade vai puxar água para dentro da célula por osmose e a célula pode entrar em turgência e explodir. Correto? Amigos, então vamos lá. Essa condição passiva ela é ruim para a célula. Então o que vai acontecer? A célula vai precisar mudar isso, mudar esse cenário. O que essa célula vai fazer? Ela vai jogar o sódio para fora e capturar o potássio.
Ou seja, ela vai contrário ao fenômeno passivo, perfeito? Ela não quer o passivo, ela quer o potássio, não quer o sódio. Então, ela vai gastar energia, vai haver aqui um gasto de ATP, gasto de ATP, para ela mandar o sódio para fora e o potássio para dentro. Muito bem, amigos. Isso é bomba de sódio e potássio. Isso é bomba de sódio e potássio. Tá? Vai para cada sódio, para cada... tem um potássio? Não. Até porque, vamos pegar lá na química, né, na tabela periódica, a gente vai ver que sódio e potássio têm raios atômicos diferentes. O potássio é maior que o sódio. Atentem para isso. Química e biologia têm que andar muito juntinhos. Os raios atômicos, né, quando você faz aquela distribuição eletrônica, os níveis, subníveis, né, você vai ver que o sódio ele é menor que o potássio. O potássio é maior. Como é a mesma proteína quem transporta o sódio e o potássio, é como se você tivesse um carrinho de mão para transportar tijolos grandes e tijolos pequenos. Óbvio que cabem mais tijolos pequenos do que os grandes. Então, nesse transporte aqui, meus amigos, vai haver sempre uma diferença. Para cada 3 sódios que são colocados para fora, só 2 potássios entram na célula. Tudo bem? Para cada 3 sódios, 2 potássios. Amigos, isso vai produzir um fenômeno absolutamente fantástico. Nós só estamos aqui, eu desse lado, vocês desse lado aí, porque esse fenômeno existe. A membrana das células, ela vai se tornar carregada eletricamente naquilo que a gente chama de DDP. Pô, lá vem ele misturando física no negócio. Infelizmente eu tenho que fazer isso. O que é a nossa DDP? Diferença de potencial elétrico. Percebam que do lado externo da membrana, eu tenho 3 cargas de sódio para cada 2 cargas de potássio na face interna dessa membrana. Isso faz com que haja uma diferença de milivolts. Uma diferença de potencial elétrico. O que a gente fez na biologia para facilitar o estudo de vocês? A gente convencionou usar uma simbologia para mostrar que é uma diferença de carga elétrica. A gente usa o símbolo positivo para fora e o símbolo negativo para dentro. Já tiveram alunos muito antenados, poxa, Guto, como é que é positivo e negativo se os dois íons são cátions? Pois é, eu não estou me referindo à carga do íon, eu estou me referindo à diferença de potencial elétrico resultante da diferença de quantidades dos íons. Então, essa membrana é dita polarizada. Amigos, todas as células do corpo humano, nesse exato momento, do cachorro, da baleia, todas as células estão carregadas eletricamente. Elas estão polarizadas. Então, nós estamos gastando energia nesse exato momento, né? Inúmeras moléculas de ATP, simplesmente para manter o sódio do lado de fora e o potássio do lado de dentro. Bom, até aí, o que é fantástico nisso, professor? É fantástico nisso porque nós temos algumas células chamadas de neurônios, né? Os neurônios, que são as chamadas células nervosas, não é isso? Ao longo da evolução biológica, os neurônios aprenderam a usar essa polarização. Então vamos lá, vamos pegar um neurônio aqui. Acho que todo mundo já viu a carinha de um neurônio, né? Todo mundo já viu aqui uma carinha de um neurônio, né? O neurônio tem um corpo celular com seus dendritos,
o axônio e as terminações lá do axônio. Vocês sabem que o neurônio propaga impulsos nervosos, né? Os impulsos nervosos que fazem a gente respirar, pensar, mover, né? Os impulsos nervosos é que o sistema nervoso central comanda o corpo através dos impulsos nervosos que ele produz e que são propagados pelas fibras nervosas, né? Que são os nervos, que são os gânglios, etc. E como isso é feito? É muito simples, é muito fácil. Reparem, vamos pegar aqui, ó, um trecho desse axônio, ó, um trechozinho do axônio. Esse axônio, ele em condições normais, ele está polarizado. O que significa isso? Cargas positivas, negativas, lembrando que isso é diferença de potencial, resultante da bomba de sódio e potássio. Então, ó, bomba de sódio e potássio. Correto? Bom, nesse momento eu digo que esse neurônio está em repouso. Em repouso. Ele está esperando um estímulo para que esse estímulo produza um impulso nervoso. Muito bem. O que é esse estímulo, amigos? Esse estímulo nada mais é que algum agente interno ou externo que tenha impacto suficiente para bloquear a bomba de sódio e potássio naquele ponto. Amigos, se eu bloquear a bomba de sódio naquele ponto, se eu bloquear a síntese de ATP, o que vai acontecer? Passivamente volta a entrar o sódio e sair os potássios. Correto? Vou repetir. Bloqueei a bomba de sódio e potássio. Se eu bloqueio a bomba de sódio e potássio, o sódio volta a entrar, o potássio volta a sair. É um fenômeno passivo. Então, amigos, reparem vocês que esse axônio, a partir de agora, à medida em que houve o bloqueio da bomba de sódio e potássio nesse ponto, concordam comigo que vai haver uma inversão? Ó, vai haver uma inversão. E essa inversão vai gerar um efeito dominó ao longo da membrana, vou puxar aqui para cima, tá, queridos? Ao longo da membrana do axônio, aonde as cargas seguintes vão despolarizar. Então vai chegar uma hora que eu vou estar aqui, ó. Eu vou estar caminhando para cá, faltando despolarizar as cargas seguintes, por um fenômeno que a gente vai ver mais à frente em outro vídeo. As cargas anteriores estarão repolarizadas, mas esse salto, essa despolarização caminhando para frente, é o nosso querido impulso nervoso. Olha ele aí, ó, que maravilha. É o nosso impulso nervoso. O impulso nervoso se dá a partir da bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio deixa a membrana do neurônio polarizada, que nós vamos chamar de potencial de repouso. O que é o potencial de repouso? Ela está polarizada. E agora, a partir desse momento, ela vai estar despolarizando, que é o que nós chamamos de potencial de ação. Isso viaja pelo neurônio até chegar ao órgão que ele quer, o músculo, uma glândula, um outro neurônio. Então, amigos, olha que coisa alucinante.
Nós só existimos porque para que nós possamos respirar, pensar, ver, coração bater, sangue circular, sentir as coisas, tudo isso depende de propagação de impulsos nervosos. E os impulsos nervosos surgem aonde, meus amigos? Eles surgem a partir da bomba de sódio e potássio. Correto? Espero ter ajudado. E aí, dá o like, se inscreve no canal e manda sugestões. O pessoal está mandando sugestões. Manda aí, qual é a sua dificuldade? A gente faz aqui, tá bom? Grande abraço, gente. Fique com Deus.